alegria. Só aqui na Clube FM. Você está ouvindo Manhã na Clube. Está no ar Terça da Saúde. Terça da Saúde. Um programa feito para esclarecer todas as suas dúvidas sobre saúde. Terça da Saúde. Aqui na Rádio Clube. É isso aí, são 10 horas e 32 minutinhos aqui do nosso Manhã na Clube, terça-feira, dia de Terça da Saúde, sempre com temas relevantes para a gente poder entender um pouco, acompanhar e às vezes até despertar algum interesse por algum assunto que está nos incomodando e a gente não sabe por onde recorrer. Primeiro, bom dia para a Natália, lá da Fórmula Certa. Bom dia, Nath. Bom dia para todo mundo que está lá ligadinho na gente. Bom dia, Vanessa. Bom dia, ouvintes. E realmente, hoje está todo mundo ligado lá, viu? Coisa boa. A Letícia falou, vou conectar aqui, que hoje o tema é importantíssimo, né, doutor? Que coisa Bom boa. dia. E a gente está recebendo aqui o Dr. Everton, que é o colaborador aqui do Manhã na Clube. Fazia um tempo que eu não te via. Obrigado por estar aqui novamente. Nós vamos falar sobre um tema que o nome é complicado, mas tem acontecido demais, né? Que é um transtorno, sobre transtorno de personalidade borderline. O que significa isso? Ele vai falar com a gente. Primeiro, bom dia, Dr. Everton, e obrigado mais uma vez. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Natália. Bom dia a todos que estão ouvindo, pessoal da Fórmula Certa. E realmente, é um tema que pega de 1 a 2% da população. Muita gente tem e não sabe, muita gente convive com quem tem e não sabe, e isso é muito importante até para a pessoa buscar ajuda também. É isso aí. Vamos lá, vamos começar, porque eu acho que o tema é bem, deve ter muita coisa para ser dita, né? Tem demais, e na verdade é o que a gente está convivendo, né? Não adianta, né, doutor? Sim. Então explique pra gente o que é, não sei se é assim que fala, borderline. Isso, transtorno de personalidade borderline. Bom, primeiro falar o que é personalidade, né? Isso. Personalidade é o nosso modo de ser, de agir, de reagir, de se relacionar, de se comportar. Então, isso é o que permeia a gente, isso é mais ou menos estável ao longo da nossa vida. Quando a gente tem um transtorno de personalidade, é quando essa nossa personalidade, por algum motivo ou outro, ele começa a provocar sofrimento para mim, sofrimento para quem está ao meu redor, começa a trazer problemas na minha vida profissional, pessoal e em geral. O transtorno de personalidade borderline, se fosse para a gente resumir bem, assim, seria assim, um descontrole muito grande das emoções. Então, a pessoa tem uma instabilidade emocional muito grande. Então, uma coisa que para mim é pequena, assim, não é tão importante, para outra é um cavalo de batalha, uma coisa que é absurdo. Nossa, a pessoa sofre daquilo de uma maneira exacerbada. Algumas pessoas pensam até em se matar, chegam a ter umas situações muito graves, às vezes por questões pequenas. E o contrário também, às vezes fica muito alegre por coisas muito poucas. E isso diferente do transtorno bipolar, é uma coisa assim que você pode acordar super bem e de repente você fica super mal. Então tem essa questão. E o que está no fundo da questão do transtorno de personalidade borderline é um grande medo, às vezes real, às vezes imaginário, de ser abandonado. Então, esse medo de ser abandonado, de ser deixado de lado, de ficar sozinho, de ser discriminado, o medo da solidão, um medo tão grande. Às vezes as pessoas têm relacionamentos muito conturbados porque desenvolvem crises. E acaba atacando, né, o próximo como defesa. E às vezes ele termina o relacionamento com medo de que o outro o abandone. Ele abandona primeiro. Muitas vezes, né? Então, basicamente, seria isso, né? Essa questão dessa instabilidade emocional, essa questão. São pessoas muito impulsivas, também uma impulsividade muito grande. Então, quando já falou, às vezes numa briga, ela fala aquela coisa que te fere, ela sabe, às vezes, né, do relacionamento, ela sabe aquilo que te fere e te fala. No impulso, depois ela se arrepende. Acaba sendo uma agressão verbal, né? Sim, às vezes chega a agressão física mesmo, muitas vezes, porque ela é muito impulsiva. Inclusive, assim, as tentativas de suicídio de quem tem transtorno de personalidade borderline, não é aquele suicídio que você viu, a pessoa ficou lá uma semana planejando tal, como é que é fazer. Não, é por impulso. Por impulso, dá uns 5 minutos, um desespero e a pessoa tenta se matar. É diferente até o jeito. Então, até essa impulsividade muito grande que a pessoa tem.
E algumas pessoas têm o personalidade borderline, ele tem um vazio muito grande dentro de si, um vazio, uma autodepreciação muito grande, ele não sabe por que ele está no mundo, o que ele está fazendo, e às vezes ele tem uma dor tão grande que ele desconta essa dor se auto-machucando. Ele passa a se machucar, ele começa a se queimar, e às vezes numa dessas que acaba tentando se matar, porque nesse momento, enquanto ele sente a dor do arranhão, do corte ou da queimadura, naquele momento ele esquece a dor existencial dele, que é muito mais profunda. Nossa. Que complicado. Eu acho as doenças que são de saúde mental são muito complicadas porque elas são cheias de tabu. A sociedade não conversa sobre isso, a sociedade tenta esconder. Meu filho foi diagnosticado com esquizofrenia. Isso é um tabu para se falar, né? Como o borderline, como o bipolar. Então, é muito complicado porque aí a própria pessoa, ela acaba escondendo que está sentindo isso, né? Se você está com uma dor de dente, você corre no dentista e vai resolver. Agora se você está com uma dor existencial, você fica, nossa, eu vou ficar aqui quieta no meu canto porque eu não quero atrapalhar as pessoas, eu não quero ser julgado e tudo mais, né? Bem complicado. É o que a gente estava comentando ali, né, doutor? Hoje em dia a saúde mental, Vanessa, eu acho que está cometendo, não vamos dizer 60% da população, mas a metade da população tá acometida com isso. Só o transtorno de personalidade borderline é de 1 a 2%, né, da população. É muita grande. É muita gente, né? É muito grande. E como que a pessoa, ela desenvolve ou isso já é uma coisa dela? Como que a pessoa passa a entender que ela tá tendo um tipo de transtorno? Seja o transtorno borderline, que a gente viu que tanto ele quanto a bipolaridade estão muito ali parecidos, né? Sim. Como que a pessoa, para ela se identificar que ela não tá bem, que ela precisa de uma autoajuda? Na verdade, assim, ela vai perceber, então, a primeira coisa é esse vazio muito grande. Então, esse vazio muito forte. Acomete na autoestima também, doutor? A autoestima da pessoa com transtorno borderline é muito baixa. A pessoa, ela tem uma autodepreciação muito grande. Até por isso ela tem medo de ser abandonada, porque ela tem a autoestima tão baixa que ela acha que ela não merece estar com alguém. Então, ela acaba muito de um medo muito grande de perder e acaba fazendo discussões homéricas. Às vezes assim, a pessoa vai, sei lá, às vezes tem uma pessoa é casada com outro vai lá fazer uma viagem de um dia a trabalho e aquilo vira, a pessoa tá me abandonando, como é que eu vou fazer sozinho aqui, sabe? Chega num patamar muito sim. Então, essa exacerbação, essa exacerbação muito grande, assim, de sentimentos muito aflorados, assim. Outra coisa dessa questão da impulsividade, a pessoa com transtorno borderline acaba se envolvendo em atividades que trazem muito alívio e prazer, né? Por conta desse sofrimento. Então, assim, ou desconta na comida, ou come demais, ou então bebe, ou então usa drogas, ou então faz um sexo desprotegido com várias pessoas, de uma maneira muito, assim, sem controle. Sem pensar. Sem pensar no que está fazendo, exatamente. A impulsividade, né? A impulsividade te vê que e aquela impulsividade depois você se arrepende. Então, você está se arrependendo demais de coisas que você falou, de forma como você agiu, de ficar ligado. Então, essas são, acho, assim, de que eu me lembro. E assim, qual a idade que costuma começar a aparecer, assim? Na idade adulta ou mais cedo? A gente faz o diagnóstico de transtorno de personalidade borderline, em via de regra, depois de 18 anos, pessoa adulta. Mas na adolescência você já tem traços que você já aparece, aquela porque você falou da questão de se cortar, isso a gente vê muito em adolescente, né? Que pega a lâmina e corta os braços, corta as pernas, né? A gente vê muito em adolescente. Relacionado ao bullying também, né? Na adolescência. O bullying. Porque assim, uma coisa muito comum nas pessoas que têm transtorno de personalidade borderline, elas têm um histórico, não todas, mas tem uma grande parte delas, um histórico de abuso, de bullying, de negligência, de abandono. Então também não é desprovido de realidade esse medo do abandono, porque muitos já sofreram abandono, algum tipo de abuso mesmo, abuso sexual, né, até bullying na escola. Então tem todo um histórico, né, que realmente acaba tendo... Desencadeia. Né? Mas assim, a gente diz que assim, a personalidade ainda está se formando até os 18 anos. Então a gente fecha o diagnóstico mesmo de borderline depois dos 18 anos. Sim. E como que é feito esse tratamento?
Como que é além do diagnóstico, né? É. Como é feito o tratamento e o prognóstico também. Olha, o tratamento do borderline, o principal é terapia, psicoterapia. Né? E aí tem as várias linhas e tal. Tem uma terapia muito interessante que chama terapia comportamental dialética, que é uma nova linha que a gente fala da terceira onda da terapia cognitivo-comportamental, que é assim, a pessoa que criou essa terapia era uma mulher com borderline. Ela falou assim, olha, eu fui no inferno, aprendi como sair, e agora eu volto pro inferno para tirá-los junto. Então, a psicoterapia é fundamental. Porque, assim, o que a gente está fazendo aqui hoje faz parte, é terapêutico. Saber que existe. Então, muitas vezes a pessoa tem a síndrome e não se reconhece. Você se reconhecer com a síndrome, ou reconhecer alguém que tem, isso te dá só de você saber, não, existe uma explicação porque eu tenho, e você aprendendo na psicoterapia, você aprender a lidar com o seu jeito de ser, porque não é que é uma doença. Saúde mental, a gente dificilmente fala em doença, a gente fala mais em transtorno, né? É um jeito de ser, um funcionamento da pessoa. Então, como que eu aprendo a conviver comigo como eu sou? Então, essa é a forma de você trabalhar. É claro que o borderline, ele tem, assim, esse vazio existencial muito grande, descamba muitas vezes para depressão, a gente trata com antidepressivo. Essa questão da impulsividade, esse humor muito instável, a gente tem uma medicação que são os estabilizadores de humor, que a gente pode usar. Às vezes a pessoa chega num ponto de tão grande desvalorização, de medo de ser abandonada, que ela começa a ficar paranoica e ela começa a descolar da realidade. E aí, às vezes, você tem que estar com medicação antipsicótica também. Não estou falando que a pessoa é louca, não é nada disso, entendeu? E nem todo mundo toma medicação antipsicótica, também tem problemas assim de esquizofrenia, mas às vezes a pessoa tem depressão, a gente está com antipsicótico. Psiquiatria é assim. Mas por que eu tomo remédio para depressão se eu estou com ansiedade? Não, é porque a gente usa, a gente intercambia, assim, sabe? Mas assim, a gente usa muito. E importantíssimo, mas da saúde mental de modo geral, atividade física, alimentação balanceada. Assim, a pessoa que tem o transtorno borderline, é interessante que ela não beba, não faça uso de drogas, embora ela tenha essa tendência, mas quer dizer, ninguém, mas principalmente a bebida, essas coisas que liberam. Porque que acontece? A gente tem uma falta de controle borderline, a gente tem uma falta de controle com o nosso córtex pré-frontal, da nossa fronte, a nossa parte mais racional. Ela controla a nossa amígdala, o nosso hipocampo, que regula nossos medos, nossas emoções. Então, quando a gente perde essa regulação, que é mais racional, a gente libera os medos, as angústias, esse desequilíbrio emocional. Quando eu bebo, eu deprimo essa parte mais racional minha e eu libero. Então, eu já tenho uma dificuldade de controlar essas partes que já são mais vívidas na pessoa que tem borderline. Se eu bebo, eu tenho mais chance de ter crises, então deve ser evitado. Alimentação correta, importantíssimo. Uma vida saudável, de modo geral, não só afetivamente, nos relacionamentos, na psicoterapia e na medicação, mas também ter um estilo de vida mais saudável, hora para acordar, hora para dormir, ter uma rotina mais certinha, respeitar isso mais, costuma fazer muito bem para quem tem transtorno de personalidade borderline. As pessoas, elas têm que aceitar, né, que elas estão tendo um tipo de transtorno, porque é igual o doutor falou, acaba estragando uma família, estragando um ambiente de trabalho, né, uma amizade, porque a pessoa vai se usar aquilo como uma autodefesa. Às vezes começa a ferir a pessoa com palavras, com gestos, e a pessoa não tá... Eu acho que é uma questão das pessoas hoje parar e começar a refletir muito, né? Porque você no trabalho, de repente a pessoa fala... E a pessoa é 880. Hoje, nossa, Natália, você é a pessoa mais maravilhosa do mundo. Aí você fez uma coisinha de nada, uma desatenção, uma coisa que... Nossa, a Natália, odeio a Natália. Qualquer pequena coisa que aconteça já é um gatilho para, né, desencadear uma coisa muito grande. Exatamente. E isso realmente, isso começa a contaminar o ambiente familiar, o ambiente conjugal, o trabalho. Vai contaminando tudo. E aí vai confirmando, né? Porque você está num relacionamento, de repente você começa a ter essas atitudes, o outro às vezes pode não suportar, termina o relacionamento, tá vendo, ninguém gosta de mim, realmente. Aí vai retroalimentando uma sensação. Aí vira aquela bola de neve infinita. Acaba sendo uma coisa tóxica, né? Pra vida da pessoa e
Para quem está convivendo. Sim, né? Se ela não aprender a lidar com isso, sim. A ideia do tratamento é essa, né? Da terapia. É você saber reconhecer as suas especificidades, até as suas fragilidades, os seus potenciais também. E a partir deles você conseguir ter um convívio melhor com quem está junto com você, né? Sim. E a pessoa, quando procura fazer o tratamento, né, certinho, ela pode ter uma vida normal, né, doutor? Olha, vida normal ninguém tem. No dia de hoje é difícil, né? Assim, olha, eu diria que vida, assim, cada ser humano é único e tem uma vida única, então a gente não tem uma vida normal. O que eu posso dizer, assim, que respeitando um pouco a individualidade de quem tem borderline e tem essas características, o que dá para fazer com o tratamento é que a pessoa tem uma vida satisfatória, de ela ter um ambiente no trabalho bom, dela ter relacionamentos mais estáveis, dela se proteger mais, não deixar que a impulsividade faz ela ter comportamentos destrutivos. Porque você pode ser destrutivo em tudo, na comida, você pode na questão das drogas, do álcool, de várias questões que você começa a ter um comportamento daquela busca, daquele alívio que você acabar tendo você fazendo muito mal para si próprio. Então é muito importante que você tenha esse equilíbrio, que ele venha, e aí com terapia, com a medicação, atividade física, uma vida mais saudável, é possível sim ter uma vida extremamente satisfatória. Até um tempo atrás, você tem borderline, não tem o que fazer. Hoje em dia mudou muito isso, tem muita coisa para fazer. Dizer que vai ter, a gente não fala em doença, a gente fala em transtorno, a gente não fala em cura. Mas a gente fala realmente de ter uma vida mais satisfatória, mais equilibrada, com menos sofrimento para você e para o teu entorno. Muito bem. Só uma curiosidade, Vanessa, esse transtorno, ele pode ser hereditário? Porque às vezes uma pessoa, né, vê alguém da família mãe, né? E acha que pode ser hereditário. É igual, assim, você pensar em outras condições, até de saúde, assim, não é porque o pai é esquizofrênico que a filha vai ser esquizofrênica, mas tem uma tendência. Então tem uma tendência, sim, familiar. Uma das coisas, quando a gente faz atividade, a gente trabalha com o paciente, uma das coisas que a gente vê, tenta puxar... Pesquisa é a família, É a família, né? antecedente familiar, não vou dizer que não tem. Agora, o que é muito comum realmente no borderline, que às vezes você pode ter a tendência e nunca desenvolver isso, né? O que tem muito forte é que geralmente tem esses casos de bullying, de abuso, de negligência, de maus tratos. Se você vem de uma família abusiva, você tem muito mais tendência a reproduzir aquele comportamento com as outras pessoas. Sim. Se a pessoa em situação de guerra também, né? Então, crianças têm todo. Né? Você pega uma criança que teve a vida dela, imagina lá na guerra da Ucrânia, uma criança que teve a família toda desestruturada, despedaçada, migrantes, pessoas, no momento de você estar imigrando para um outro país, você tem todo um preconceito em cima, né? Então, assim, mesmo a criança que vai para a escola, né? Então tem toda essa situação, essas pessoas, elas ficam mais fragilizadas. Claro que tem uma tendência familiar, tem todo um contexto que a gente fala psico, social, cultural também, né? Que pode desencadear, mas eu tenho um fator hereditário, assim, uma possibilidade maior, uma chance maior, vamos dizer. Então tá bem. Muito bom, né? Temas sempre que a gente fala de saúde mental, eles são complexos e são, assim, a gente, né, tem muita coisa para perguntar, muita coisa para pesquisar, é muito bom. Sim. Meninos, muito obrigada, Natália, obrigado, doutor Everton, mais uma vez por estar aqui. E terça-feira que vem a gente se encontra de novo. Se Deus quiser. E fique aqui com a gente no nosso Manhã na Clube. A Rádio Clube apresentou Terça da Saúde. Rádio Clube.